Fala, Dev. Vamos para esse módulo de algoritmos clássicos, onde eu vou trazer uma implementação de uma rede multilayer perceptron, porém sem a fase de treinamento. Só que dessa vez, ao invés de a gente falar de implementar ela para resolver a porta shor, a porta end, que é uma porta que a gente consegue resolver com um único perceptron, a gente está trazendo isso para tentar resolver uma porta shor, que a gente já sabe que não pode ser resolvida com um único perceptron, porque não é um problema linearmente separável. Tá? Esse código aqui ele foi dividido entre duas partes. Uma parte, vamos dizer, mais verbosa, para mostrar o cálculo passo a passo dessa rede, e uma forma mais simplificada no final, que é uma forma que a gente vai comumente ver quando a gente estiver falando usando frameworks de Deep Learning, como o PyTorch e o TensorFlow. Essa sintaxe mais simplificada, ela é bem típica desses frameworks. E eu vou demonstrar um pouco disso, mesmo sem usar o framework. Mas também vou mostrar primeiro uma forma mais verbosa, mais completa, para conseguir enxergar essas informações. Tá? Então, basicamente, eu fiz a criação de uma classe chamada de MLP Shor, tá? E a primeira coisa é como eu inicializo essa classe, né? Nesse caso, como ela não tem a fase de treinamento, eu não preciso informar para ela a taxa de aprendizado, quantidade de épocas, né? A única coisa que eu estou fazendo é declarando dentro da própria classe quais são os pesos que eu vou usar. Da mesma forma que eu fiz aquele perceptron simples, onde eu arbitrariamente coloquei valores, eu fiz da mesma forma aqui. Eu coloquei alguns valores para alguns valores de pesos e valores de bias para cada uma dessas matrizes de peso. Então o que eu tenho aqui, na verdade, são uma rede com duas camadas ocultas, uma camada de entrada e uma camada de saída. Seria basicamente não, este desenho aqui. Então eu tenho uma camada de entrada, que eu tenho 2x, na verdade eu não tenho 3. Eu tenho x1 e x2, tá? Voltando, o que é o meu x1 e o x2? Tá? Trazendo aqui para o desenho. Pegando aqui, meu x1 é esse e o meu x2 é esse. E aqui eu tenho aqui o valor de saída real, tá? Então eu tenho o meu x1 e o meu x2. Eu tenho duas camadas ocultas, com cada uma com 2 neurônios, né, com 2 perceptrons. Então eu tenho, na verdade, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, e eu tenho uma camada final de saída. É basicamente esta arquitetura da rede que foi montada. A gente vai ouvir muito esse termo de arquitetura de rede, e a arquitetura de rede é justamente isso. Quantas camadas eu vou ter? Quantos neurônios eu vou ter em cada camada, tá? Isso vai ficar mais até, não só fácil, mas a gente vai conseguir exercitar muito isso quando a gente vai falar de Deep Learning, né, no próximo módulo, onde a gente vai começar a trabalhar com redes profundas, e essa questão das camadas, da forma de que você monta a arquitetura das camadas, vai ficar muito mais claro, e é realmente o propósito, quando a gente estiver falando de redes profundas, lidar bastante com esse aspecto de arquitetura. Então eu tenho aqui uma arquitetura que tem uma camada 1, que tem 2 entradas, e eu tenho que manda esse resultado para 2 neurônios dessa camada oculta. Então eu estou inicializando a minha camada de pesos. Se eu tenho 2 neurônios, então eu preciso ter um neurônio que precisa lidar com 2 entradas e um outro neurônio que precisa lidar com mais 2 entradas. Cada um desses neurônios tem que ter também um bias para ele. Então, com isso eu defini a minha camada, né, a minha estrutura aqui de transferência de informação da minha camada de entrada para a minha camada oculta número 1. Depois eu preciso pegar a saída da camada oculta número 1, que está saindo com 2 neurônios, e mandar para uma outra camada oculta que também tem 2 neurônios. Então eu estou declarando também essa matriz de pesos. Para lidar com essas duas saídas desses 2 neurônios, eu tenho uma matriz de pesos aqui e uma matriz de pesos aqui. Então eu tenho 2 neurônios para 2 neurônios, eu tenho que declarar esses 4 valores. E eu tenho para cada um dos neurônios um valor de bias para cada um deles. Por fim, eu tenho que pegar a saída, que também são 2 neurônios, e
entregar para a saída oculta da camada oculta 2 e 2 neurônios e fazer a transferência para um neurônio só, que é a minha camada de saída. Então, nesse caso, eu não tenho mais 2 neurônios para lidar. Se eu tenho um neurônio só, eu tenho 2 valores de peso que estão vindo daqui e mais um bias para lidar com isso daqui. Com isso, eu montei a arquitetura, né? Montei a arquitetura, os pesos dessa minha arquitetura de rede, tá? Baseado numa solução como que clássica com 2 camadas ocultas, parecida aqui com esse desenho. De novo, 2, 2, 2 e no final aqui um peso, um valor de saída. Outro ponto importante, que ao invés de eu usar uma step function, que é uma função que eu uso geralmente quando eu estou falando de um perceptron simples, eu já posso usar uma função de ativação diferente. Neste caso aqui, como nós estamos falando de um problema binário, a função de ativação que mais está próxima de uma classificação binária é uma sigmoide, que ela retorna valores entre 0 e 1. Então eu posso assumir que, por exemplo, valores que estejam de 0,5 para baixo eu considero como negativo, né, que seria o meu threshold, e valores acima de 0,5 eu considero como positivo. Eu posso definir esse threshold de forma arbitrária, tá? Mas o resultado do cálculo vem de uma sigmoide, tá? E aí, aqui, basicamente, o cálculo da sigmoide é o cálculo que foi apresentado aqui na parte teórica, na parte de funções de ativação. Então, a sigmoide é calculada por quê? 1 menos 1 mais e sobre menos x. Basicamente é o que está aqui, tá? Esse exp, tá, do NumPy representa esse e, que é a constante de Euler, elevada a menos x. Então, basicamente, eu reproduzi a fórmula aqui numa função. Aí eu tenho aqui a função, que é a função do forward, que é a função do feed forward, né? Que é o que está aqui também, de novo, na parte teórica. Eu estou apenas avançando para frente na rede, eu não estou fazendo nenhuma retropropagação de erros durante a rede, eu só estou avançando para chegar na minha saída. E aí, como é que eu calculo cada uma das camadas? E é isso que eu quero mostrar aqui no detalhe, tá? Primeiro ponto, eu vou imprimir a entrada X, e aí fica fácil para ver o que está acontecendo no algoritmo, tá? O meu Z1, e aí é uma forma só de ir representando cada um dos steps, eu faço o quê? Eu pego o meu X, que eu recebi, pego o valor do peso e faço uma matriz transposta desse peso. Lembrando que eu preciso equalizar a quantidade de linha de uma matriz com a quantidade de coluna para conseguir fazer um produto escalar de matrizes. É justamente isso que eu estou fazendo. Eu estou transpondo essa matriz de pesos para que ela fique na mesma dimensão, né, na dimensão adequada para poder fazer essa multiplicação. Então eu multiplico o x, faço a transposição do y e somo o bias. Com base nesse resultado, eu aplico a função sigmoide. A função sigmoide vai me retornar um valor entre 0 e 1. E aí eu apresento esse valor dessa camada oculta 1, né? Qual foi o valor gerado de Z1 e qual foi o valor da sigmoide que ele criou. Vou para a camada 2, ou seja, eu estou pegando o valor que saiu da camada oculta 1 e jogando esse valor, né, para a camada 2. O que eu faço? Qual que vai ser minha entrada? O meu A1, que é o valor da sigmoide, é o meu input. Multiplico pela matriz transposta de pesos da 2, né, da camada oculta 2, e somo o bias da 2. Pego esse resultado e aplico a sigmoide nele. Z2 aplico a sigmoide, chego no A2 e apresento esses valores que foram resultantes da camada 2, da camada oculta 2. Por fim, o que sai da camada oculta 2, eu vou gerar a minha saída final. Eu pego o meu A2, multiplico aqui, nesse caso eu não preciso fazer a transposta, porque ela já está declarada da forma correta na minha camada de saída, e somo o bias. Faço essa multiplicação, somo o bias, chego no Z3. Aplico a sigmoide no Z3 e apresento esses valores. Como que eu chego na decisão final se o valor é 0 ou se é 1?
que eu quero calcular o short. Aqui eu usei um limiar de 0,5. Então, se o valor do A3, que é a minha saída final, ele for maior que 0,5, então meu output é 1. Se ele for menor ou igual a 0,5, o meu output é 0. E ele mostra esse output final, né, e retorna dessa função de forward qual foi a saída e qual foi o valor que ele chegou aqui no A3, na camada de saída, o valor retornado da última sigmoide que foi executada, que é como se fosse essa sigmoide aqui, ó, dessa última função aqui. Então aqui eu tenho uma função sigmoide, eu fiz aqui, calculei uma sigmoide, fiz aqui, calculei uma sigmoide. Qual foi o valor resultante final? Foi esse aqui. Ele vai me retornar qual foi esse valor da camada de saída e qual foi o limiar de decisão, né? Qual foi a decisão que ele teve, se é 0 ou se é 1. Então, fiz essa declaração toda aqui da classe, tá? E agora eu vou criar uma MLP, né? Então aqui, essa arquitetura 2, 2, 2, 1. Por que 2, 2, 2, 1? 2 inputs, 2 neurônios para input, 2 neurônios da primeira camada oculta, 2 inputs da segunda camada oculta e um input final, né? Uma camada final que só tem um output, tá? Então é input, camada oculta, output, tá? Eu criei esse objeto MLP Shore, tá? E ele vai fazer o quê? Basicamente, ele vai executar, né? Aqui eu primeiro só declarei e mostrei os pesos, tá? E agora o que ele vai fazer? Ele vai tentar executar. Então ele vai fazer o seguinte, ó. Pega as entradas. Pega aqui os resultados. O que vai ser o resultado? Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar cada uma das entradas da lista, vai chamar a função forward, passando a entrada, e ele vai me retornar a saída, o valor da sigmoide. O que eu vou fazer? Eu vou apendar esses resultados, a entrada, a saída, o valor da sigmoide, numa lista que eu chamei de resultados. E aí depois eu vou mostrar essa lista de resultados aqui embaixo para saber onde ele acertou e onde ele errou e quais foram os cálculos que ele chegou, tá? Então vou executar aqui. Então o que ele fez? Camada oculta 1, 0 e 1. Multiplicou pela matriz transporte de pesos, que é W1, mais o B1. Ele chegou em menos 30 e 10. Pegou esse menos 30 e 10 e colocou numa sigmoide. Chegou em 9,35 elevado a menos 14 e 9,99. Ou seja, dois números muito pequenos, tá? Pegou esse número, esses dois números, e jogou aqui. Multiplicou pelos pesos, chegou nesses valores. Aplicou na sigmoide desses valores, chegou nesses outros valores. Camada de saída, pegou esses dois valores, multiplicou pela matriz de pesos W3, chegou nesse valor final. Esse valor final, ele aplicou a sigmoide para chegar no valor entre 0 e 1 e deu com saída final o 0. Então, para 0, 1, o valor final foi 0. E ele foi fazendo isso para cada um, tá? Eu pulei esse aqui, tá? Mas aqui é o teste 1. Então ele fez primeiro com 0, 0, saída final foi 0. 0, 0, a saída final 0 está correta. Porque num XOR, pelo menos um dos elementos precisa ser 1, mas não ambos. Então aqui, 0, 0, na verdade deu 0, tá certo. 0, 1, a saída final deveria ser 1. Ele deu uma saída 0, então aqui ele errou. Mesma coisa no teste 3. 1, 0 deveria dar 1, ele deu 0, também errou. Teste 4, 1 e 1 deveria dar 0, porque é um ou outro, mas não ambos. Então quando a gente olha aqui a tabela verdade final, a gente vê o seguinte, olha. O valor da sigmoide para cada um dos valores finais aqui, ó, foi 0,45 elevado a menos 5. Na verdade, eu colocando numa forma melhor de visualização, ele chegou numa sigmoide de 0,0045. Então ele fez o quê? Ele foi calculando cada uma das saídas sigmoides, falou qual a saída que deu e qual que era o valor esperado. Ou seja, ele deu 0 em todas, tá? Quando que, na verdade, esses dois era para dar 1. Tá? Então, foi basicamente isso que
o algoritmo fez e explicou aqui os cálculos parte a parte. E aqui ele mostra uma outra explicação da solução, tá? Onde eu tenho a camada oculta 1, então, ó, neurônio 1 ativa quando x1 é igual a 1 e o x2 é igual a 0. O neurônio 2 ativa quando x1 é igual a 0 e o x2 é igual a 1. Então dá 0, 1. Ambos são inativos quando 0, 0 ou 1, 1, que é exatamente o que a gente espera. Aí a camada 2, ele combina as saídas da primeira camada e cria uma representação que possa ser separada linearmente. A camada 3 de saída, ela produz U quando apenas uma entrada é 1 e produz 0 quando ambas as entradas são iguais. Tá? Essa é a versão completa e explicada de um algoritmo de Multilayer Perceptron para o problema do Shor, mas sem uma fase de treinamento que a gente vai ver no próximo módulo. Agora aqui tem uma versão simplificada, né? Qual que é essa versão simplificada de Shor? Usando os mesmos pesos que a gente tem lá prontos lá no objeto MLP, eu simplesmente poderia fazer esses cálculos sequenciais das camadas meio que na mão. Então, na verdade, eu faço o quê? Eu pego o meu Z1, que é um produto da entrada versus os pesos do MLP mais o bias. O A1 é o sigmoide dele. O Z2 eu pego o A1 e aplico o produto escalar. O A2 é a sigmoide disso. O Z3 eu pego o A2 e multiplico pela matriz 3. O A3 eu pego a sigmoide do Z3 e por fim eu faço esse cálculo aqui, esse limiar, para definir se é 0 ou 1. O resultado é o mesmo. Mas eu quis mostrar isso aqui porque aqui eu tenho, como falei, essa construção mais simples e mais próxima daquilo que a gente vê nos frameworks de Deep Learning, tá? Onde você tem lá, você vai montando as camadas. Você fala, ó, essa camada é uma camada de entrada densa, que tem tantos parâmetros ou tantos neurônios, né? Essa outra camada tem X parâmetros e ela vai se conectar com a camada anterior da seguinte forma, com a seguinte função de ativação. Então, eu quis trazer essa forma também simplificada, porque ela reproduz muito daquilo que a gente vai ver no uso dos frameworks e é mais fácil, mais simples de ver aqui, depois de ver todo esse aparato, essa parte mais verbosa, que eu entendo ser importante para entender como que uma camada vai conectando a outra, quando que essas multiplicações de matrizes vão acontecendo para produzir a saída final. Então a gente encerra aqui com este notebook